Existe uma história que quase ninguém conhece. Uma história tão absurda que, quando foi contada pela primeira vez, parecia piada. Mas ela é real e revela um dos maiores segredos da produtividade, da riqueza e da mente humana. Dizem que certo dia, Henry Ford, o maior industrial da época, o homem que revolucionou o mundo com a linha de produção, recebeu uma crítica pesada de um dos diretores da empresa. O diretor bateu na porta do escritório de Ford com uma pilha de relatórios, números, gráficos e queixas. Ele disse: "Senhor Ford, temos um problema sério. O senhor está pagando uma fortuna para um funcionário que não faz absolutamente nada. Ele não produz, não opera máquinas, não responde e-mails, não cria projetos. Ele só fica sentado com os pés sobre a mesa, pensando." Ford levantou os olhos calmamente, apoiou os braços sobre a mesa e respondeu: "É verdade, ele não faz nada mesmo." O diretor sorriu, achando que finalmente Ford iria demitir o homem. Mas Ford completou: "Mas ele é exatamente o funcionário que eu preciso." "Como assim?" perguntou o diretor indignado. Ford então disse uma frase que passou para a história dos grandes empreendedores. "Porque foi exatamente enquanto ele estava sentado sem fazer nada que ele teve a ideia que me fez economizar milhões." Essa história se espalhou pelo mundo e muitos acharam exagero, mas não era. O homem em questão era Charles E. Sorensen, um dos cérebros por trás da Ford Motor Company. Poucos lembram do nome dele hoje, mas Ford dizia que Sorensen tinha algo que nenhum outro funcionário possuía: a capacidade de pensar quando todos estavam correndo. É aí que chegamos ao ponto central desta história. Sorensen não fazia tarefas. Ele resolvia problemas. Não produzia quantidade, produzia ideias. Não corria atrás de tudo. Enxergava o que ninguém via. E foi exatamente essa habilidade que transformou Ford em um dos homens mais ricos da história moderna. Enquanto todos estavam ocupados, Sorensen estava observando. Enquanto todos tentavam parecer produtivos, Sorensen estava pensando. Enquanto todos mostravam movimento, ele fazia silêncio. E é aqui que conectamos com algo que grandes pensadores já ensinavam. Napoleon Hill dizia que as maiores ideias surgem na mente que aprendeu a ficar quieta, longe do barulho das tarefas inúteis. Sêneca dizia que a pessoa sábia trabalha mais com a mente do que com as mãos, e que o excesso de movimento é inimigo da clareza. Carl Jung dizia que a mente só encontra respostas quando você para de se distrair e permite que sua sombra fale. E James Allen afirmava: "As pessoas não falham por falta de esforço, falham por falta de direção." Sorensen era isso, a direção que Ford não tinha, a visão que a empresa não via, a mente que enxergava o futuro, enquanto todos enxergavam apenas a esteira de produção. E o episódio que provou isso ao mundo estava prestes a acontecer. Para entender por que Ford considerava Sorensen indispensável, precisamos voltar a um momento crítico da empresa. A Ford estava enfrentando um problema gigantesco na linha de produção do modelo T. As máquinas funcionavam, mas a eficiência estava despencando. Peças atrasavam, funcionários se aglomeravam, desperdício aumentava. Ford gastava milhões tentando resolver o problema, contratando mais gente, comprando mais ferramentas, ampliando a estrutura. Mas nada funcionava. Um dia, enquanto todos os engenheiros corriam de um lado para outro, tentando descobrir o motivo do caos, Sorensen simplesmente ficou parado, observando o chão da fábrica. Enquanto eles viam máquinas, ele via padrões. Enquanto eles viam peças, ele via gargalos. Enquanto eles viam obstáculos, ele via causa e consequência. Ele ficou ali, em silêncio,
por horas. No dia seguinte, apresentou uma solução tão simples e tão genial que parecia impossível alguém não ter percebido antes. A linha estava organizada de uma forma que fazia as peças viajarem demais antes de chegar ao local certo. Isso gerava atrasos, confusão, acúmulo de estoque e erros. Sorensen então redesenhou o fluxo inteiro da fábrica. Não adicionou máquinas, não contratou funcionários, não aumentou custos. Ele apenas pensou. Resultado, a produção dobrou, os custos despencaram. Ford economizou uma fortuna. A empresa se tornou a maior do mundo. E tudo isso porque alguém estava sentado sem fazer nada. Esse episódio virou lenda nos bastidores da empresa e também gerou uma discussão interna entre os executivos. Como pode um funcionário que trabalha menos ser o mais bem pago? Como pode alguém que não pega ferramentas na mão ganhar mais que os operários? Ford respondeu com calma. Porque eu pago pessoas para pensar, não para parecer ocupadas. E essa frase se espalhou pelo mundo corporativo porque explicava o que quase ninguém entende. Produtividade não é fazer muito, é fazer certo, não é correr mais. É saber para onde correr, não é falar mais alto, é enxergar mais longe. Os filósofos antigos já sabiam disso. Sêneca dizia que a pressa é a causa de todos os fracassos. Epicteto afirmava que quem está sempre ocupado nunca se encontra consigo mesmo. Napoleon Hill ensinava que a imaginação disciplinada vale mais do que qualquer esforço aleatório. Sorensen foi a prova viva disso. Enquanto todos buscavam movimento, ele buscava clareza. Enquanto todos queriam parecer úteis, ele queria ser essencial. Enquanto todos acumulavam tarefas, ele acumulava percepção. E essa diferença, invisível aos olhos comuns, foi o que deu origem à moral dessa história. A história de Sorensen e Ford vai muito além do mundo dos negócios. Ela revela uma verdade profunda sobre a vida, sobre decisões e sobre a construção de riqueza. O silêncio vale mais do que o barulho. A mente vale mais do que o movimento. A clareza vale mais do que o esforço. No mundo moderno, as pessoas estão desesperadas para parecer ocupadas. Correm, postam, executam, se cansam, se perdem. Vivem uma maratona sem sentido, mas os poucos que realmente prosperam fazem o contrário. Eles param, observam, pensam e só depois agem. Essa é a moral da história. O mundo recompensa quem tem coragem de pensar. E isso é tão verdadeiro que Henry Ford pagava mais por parar e refletir do que por trabalhar 12 horas seguidas. Carl Jung dizia que a mente que não se escuta se torna sua inimiga. James Allen dizia que a vida externa é apenas a projeção da vida interna. Napoleon Hill dizia que a riqueza nasce primeiro na imaginação disciplinada. E quando você entende isso, tudo muda, porque você percebe que pensar é trabalho, silêncio é ferramenta, clareza é lucro, e uma mente organizada vale mais do que qualquer currículo. Sorensen não era mágico, ele apenas fazia o que quase ninguém tinha coragem de fazer: sentar, observar e pensar profundamente. E por isso, ele se tornou o funcionário mais bem pago da empresa. Ford sabia, e agora você também sabe. As maiores fortunas do mundo não vieram de pessoas ocupadas. Vieram de pessoas que sabiam enxergar o que ninguém via. Se essa história te despertou, se você entendeu a verdadeira diferença entre estar ocupado e ser valioso, então escreva nos comentários: eu escolho pensar mais e correr menos. E se você quer continuar aprendendo as histórias ocultas, as lições reais e os segredos que transformam mentes comuns em mentes extraordinárias, se inscreva agora no canal, ative as notificações
E compartilhe este vídeo com alguém que vive correndo, mas não chega a lugar nenhum. Porque a história de hoje não é sobre Ford, não é sobre Sorensen, é sobre você, Silêncio da Fortuna, onde mentes despertas criam o impossível.